O que é uma dispensação? Será que encontramos essa ideia de dispensações nas Escrituras? E mais, qual é a definição teológica para a palavra dispensação? Bem, no vídeo de hoje vamos responder todas essas perguntas. Como já dissemos no vídeo passado, e que inclusive eu vou deixar no card e também na descrição desse vídeo, o dispensacionalismo tem sofrido ataques dos mais diversos. Alguns dizem que o sistema não passa de uma seita e não um ramo da igreja cristã. Outros ligam os dispensacionalistas a falsos mestres e hereges. Há aqueles que ainda afirmam que o dispensacionalismo é um perigo não escriturístico. E como diz Charles Ryrie no seu livro Dispensacionalismo, Ajuda ou Heresia, para alguns, o dispensacionalismo é algo como uma praga a ser evitada. Talvez nem começaram a entender o que seja, mas se ouviram falar disso, foi de modo negativo. Na verdade, podem ter ouvido que o ensino de dispensações é uma heresia. Contudo, os dispensacionalistas têm ocupado um lugar significativo na história da igreja e continuam sendo um grupo importante de crentes sinceros hoje. Portanto, o fato do dispensacionalismo ser atacado e inclusive considerado como heresia precisa fazer com que tomemos uma posição de defesa e esclarecimento dessa doutrina, entendendo o dispensacionalismo. E a primeira coisa que precisamos fazer é falar sobre a etimologia da palavra dispensação. A palavra dispensação, em português, vem do latim dispensatio. E segundo o dicionário Oxford, existem 3 ideias principais ligadas ao significado da palavra. Primeiro, o ato de entregar ou distribuir. Em segundo, o ato de administrar, ordenar ou gerir. E em terceiro, a ação de realizar algum requerimento. E ao definir o uso teológico do vocábulo, Charles Ryrie diz que uma dispensação é um estágio na revelação progressiva expressamente adaptada para as necessidades de uma determinada nação ou determinado período de tempo. Também a era ou período durante o qual prevalece determinado sistema. Agora, quando olhamos para as escrituras, encontramos a palavra grega oikonomia, que quer dizer gerenciar, regular, administrar e planejar. E como afirma Ryrie, a palavra em si é um composto que literalmente significa dividir, proporcionar, administrar ou gerenciar os afazeres de uma casa habitada. Nos papiros, o oficial oikonomos, que administrava uma dispensação, era denominado de mordomo, gerente do palácio ou tesoureiro. Sendo assim, a ideia principal por trás da palavra dispensação é de gerenciar ou administrar os afazeres de uma casa. Então, a palavra oikonomos ou oikonomia na língua grega, ela é uma palavra composta. Ela é derivada do substantivo oikos, que significa casa, e do substantivo nomos, que significa lei. Então, o que é uma oikonomia ou o que é um oikonomos? Um oikonomos é alguém que administra a casa, por isso a ideia de mordomo. E oikonomia é a lei da casa. Inclusive, é justamente desse termo grego que vem a nossa palavra em português, economia. Então, a nossa palavra economia, ela é uma tradução literal da palavra oikonomia. Isso significa o quê? Significa que essa palavra, no seu sentido lexical, no seu uso do grego koine daquela época, indicava alguém que cuidava, que administrava as leis de um determinado ambiente. Então vamos lá, nós sabemos qual o significado da palavra dispensação. Mas será que esta palavra ou as suas derivadas são encontradas nas escrituras? As diversas formas da palavra dispensação aparecem 20 vezes no Novo Testamento. Por exemplo, o verbo oikonomel é utilizado em Lucas capítulo 16, versículo 2 e é traduzido como mordomia. Já o substantivo oikonomos aparece 10 vezes nos textos que estão aqui abaixo e geralmente são traduzidos como mordomo ou administrador. E por fim nós temos o substantivo oikonomia, que é usado 9 vezes e nesses casos é traduzido como mordomia, dispensação, administração, trabalho e comissão.
Olha, essa questão do significado e do uso da palavra oikonomia ou da palavra dispensação nas escrituras, ela é muito importante porque os teólogos não dispensacionalistas, em geral, argumentam dizendo que os dispensacionalistas inventaram esse conceito, essa ideia de dispensações. Mas não é bem assim. Veja bem que Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 10, ele utiliza essa palavra oikonomia nesse sentido que os dispensacionalistas defendem. Ou seja, Paulo ele fala de uma dispensação da plenitude dos tempos. Então, o conceito de dispensação é um conceito bíblico. Talvez o que possa ser argumentado entre os não dispensacionalistas é a quantidade delas, porque de fato, alguns dispensacionalistas defendem as 7 dispensações. E dessas 7 dispensações, algumas delas é tido por inferência, por silogismos, né? Por estruturação de pensamento lógico. Mas o ponto que eu quero chegar é que Paulo, ele é de fato o primeiro teólogo dispensacionalista, anacronicamente dizendo. Porque Paulo está usando a expressão oikonomia nesse sentido, de que existe uma dispensação da plenitude dos tempos e que ela não é a dispensação que estamos vivendo. Ou seja, o dia ou quando esse momento chegar, o momento da dispensação da plenitude dos tempos, é exatamente o momento em que todas as coisas se convergirão em Cristo Jesus. E Cristo Jesus será feito o cabeça de todas as coisas. Ele ainda não foi feito o cabeça de todas as coisas nesse sentido que Paulo está dizendo. As coisas ainda estão sendo submetidas a Cristo. A gente pode ver isso em 1 Coríntios capítulo 15 e também em Hebreus capítulo 2, falando que nós ainda não enxergamos todas as coisas sujeitas a Cristo, porque Cristo foi convidado a sentar à destra de Deus, Cristo sendo o próprio Deus também, ele é chamado pelo Pai para sentar à sua destra, para que Cristo, ele aguarde o Pai, submetendo todas as coisas a Cristo. E quando isso vai acontecer? Na dispensação da plenitude dos tempos. Então Paulo, ele é este teólogo que está nos trazendo esse conceito de que existe uma dispensação da plenitude. E se existe ela, então significa, por lógica, que nós não estamos vivendo. Então nós temos aqui pelo menos 2 dispensações. É interessante notar também que Paulo, lá em Gálatas capítulo 3, ele argumenta que existe um momento da promessa, em que Deus deu promessa a Abraão e que essa promessa era válida, mas houve um momento que foi adicionado à lei. Abraão não recebeu a lei, mas a lei ela foi adicionada onde? No momento do Monte Sinai. Então nós podemos inferir a partir daí também que existe essa dispensação que vivemos, existe a dispensação da plenitude dos tempos, existe a dispensação que podemos chamar de dispensação da lei, a dispensação mosaica. Enfim, podemos dar vários nomes. E pelo menos, por inferência também, poderíamos supor que existe a dispensação da promessa, a dispensação do período patriarcal. Então daí nós percebemos que a própria forma como Deus governa providencialmente a história e o desenrolar dela, nos traz essa necessidade de reconhecermos estes momentos distintos da história. E esses momentos distintos é justamente aquilo que chamamos de oikonomia. Então uma oikonomia é simplesmente isto, esses momentos distintos na administração de Deus. Ou seja, num momento X ou num momento Y, Deus ele administrou certas coisas de certas formas. Este é o uso da palavra oikonomia nas escrituras. E Efésios capítulo 1, versículo 10 é o uso máximo dessa palavra nesse conceito de administração. Quando diz que Deus fará convergir todas as coisas na pessoa de Cristo, é dito que ele fará isso na dispensação da plenitude dos tempos. A nós cabe o quê? Aguardar a vinda dessa dispensação. Então este é o uso da palavra economia nas escrituras, trazendo exatamente esse conceito defendido pelos dispensacionalistas. Como podemos perceber, esse conceito de administração é encontrado nas páginas do Novo Testamento. E tendo dito isso, qual é então a definição teológica da palavra dispensação? Eu quero apresentar aqui algumas definições de alguns autores e que nos farão ter uma boa ideia do que queremos dizer com o termo dispensação. Scofield, por exemplo, define dispensação como um período de tempo durante o qual o homem é provado de determinada forma com respeito a alguma revelação específica da vontade de Deus. Já Ryrie resume o conceito teológico do dispensacionalismo da seguinte forma. Ele diz: o dispensacionalismo vê o mundo como uma casa dirigida por Deus. Em seu mundo-casa, Deus dispensa ou administra seus afazeres de acordo com a sua própria vontade e em vários estágios
estágios de revelação com o passar do tempo. Esses diversos estágios marcam as economias distintamente diferentes no desempenho de todo o seu propósito. E essas diferentes economias constituem as dispensações. O entendimento das diferentes economias de Deus é essencial para uma interpretação correta de sua revelação dentro das diversas economias. Então, como podemos perceber pela definição de Ryrie, as diferentes dispensações têm propósitos que são singulares umas das outras, mas que fazem parte de um mesmo plano. Elas são, como vimos nas palavras dele, estágios da revelação de Deus na sua administração. Já Harry Ironside definiu nos seguintes termos: como a economia é uma condição ordenada das coisas, há várias economias percorrendo a palavra de Deus. Uma dispensação, uma economia, portanto, é a ordem ou condição particular de coisas que prevalecem em uma era especial, que não necessariamente prevalecem em outra. Olha, a definição teológica da palavra dispensação para um dispensacionalista tem muita relação com o que eu havia falado agorinha há pouco sobre a questão de Efésios capítulo 1, versículo 10, e o uso que Paulo faz da expressão oikonomia naquele texto. Ou seja, para um dispensacionalista, uma dispensação é quando Deus ele passa a agir de uma forma em que algumas ordenanças que eram válidas no passado já não são mais válidas. E outras ordenanças que não eram válidas passam a se tornar vigentes. E novos conceitos teológicos são introduzidos. Ou seja, explicando de uma forma mais clara, Charles Ryrie, em seu livro Dispensacionalismo Ajuda ou Heresia, na página 35, comenta o seguinte, que essas características, esses itens, esses 3 pilares, são os pilares que nos demarcam o limite de uma dispensação até outra dispensação. Note que quando ele diz sobre descontinuidade de ordenanças, ele está falando que em um certo momento algumas leis estão vigentes. E quando a dispensação muda, quando nós estamos num período de transição dispensacional, essas leis, elas não são mais válidas para a outra dispensação. Exemplificando, no período mosaico, na dispensação da lei, nós tínhamos a prática dos sacrifícios. Mas nessa dispensação, na dispensação que vivemos, que alguns chamam de dispensação da graça, os sacrifícios não são mais necessários. Então é essa que é a característica da descontinuidade de ordenanças. Agora veja bem, existem ordenanças em nosso período que não existia ali no período mosaico. Por exemplo, na dispensação da lei, na dispensação mosaica, não existe a ordem para o batismo de todos os fiéis. Mas Jesus Cristo, ao dar a ordem para a evangelização do mundo, ele diz o quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veja, existe aqui uma nova ordenança que está entrando em vigência. Então nós temos aqui pelo menos 2 elementos listados por Charles Ryrie. Agora, o nosso terceiro elemento é justamente a revelação progressiva, ou seja, existe a introdução de novos conceitos teológicos que não existia. Então, qual é a introdução ou quais são os conceitos teológicos que são introduzidos na transição da dispensação da lei para a dispensação da graça? Eu poderia citar, por exemplo, a habitação permanente do Espírito Santo na vida do eleito, na vida do cristão salvo e convertido. E isto quem ensina é o próprio Jesus Cristo. Jesus ele ensina o que ali entre João 14 e João 17? Ele diz o seguinte, que convém que ele vá, porque se ele não for, o Consolador não virá. E o Consolador, quando ele vier, ele fará o quê? Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E mais ainda do que isto, o Consolador habitará permanentemente na vida dos salvos. É interessante que é justamente isso que Jesus fala aos seus discípulos no momento da sua ascensão. Quando ele está para subir aos céus, ele diz o que? Olha, fiquem em Jerusalém até que vocês recebam uma promessa do Pai, que é o que? A vinda do Consolador. Isto é a ideia, esta é a definição teológica da palavra dispensação para os dispensacionalistas. Então, apenas aqui para reforçar, uma dispensação é uma administração de Deus. E essas administrações são diferentes umas das outras, possuem propósitos distintos, mas que seguem uma mesma linha mestra
mestra que seguem um mesmo plano. E nestas administrações ou dispensações, Deus se revela e revela seus propósitos de forma progressiva na humanidade. Bem, esse é um resumo daquilo que significa uma dispensação. É claro que nós teríamos muitas outras coisas que falar sobre essa temática, mas creio que esse já seja um passo importante para que vocês entendam bem que o dispensacionalismo, embora seja um sistema teológico recente, ele é um sistema teológico complexo e que está longe de ser uma heresia ou apenas uma teoria escatológica. Portanto, não se esqueça disso, tá? O dispensacionalismo é um sistema de interpretação das escrituras. O dispensacionalismo não é uma teoria escatológica. Ele não se resume a isso e nós vamos então, a partir de agora, apresentar nos nossos próximos vídeos não só a história do dispensacionalismo, como ele surgiu, mas também vamos tratar sobre as diferentes ou as principais diferentes formas do dispensacionalismo, que são o clássico, revisado e progressivo. Então, se você tem alguma dúvida, deixe aí nos comentários que nós faremos um vídeo especial respondendo a essas perguntas. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, de ativar as notificações para você não perder os próximos vídeos dessa série. Deixe também o seu like, compartilhe com seus amigos para que esse vídeo possa alcançar ainda mais pessoas. E nós nos vemos então no nosso próximo vídeo.